Boa noite. Oi, Eliane, Maria Vieira, Mariana, Lúcia, tudo bom com vocês? Estão me ouvindo? Tá bom o som? Precisa aumentar um pouco, diminuir? Estão conseguindo resposta? Que bom, Mariana! A Maria eu sei que ela já utiliza, a Lúcia também, né? Que bom, fico feliz. Hoje a gente vai estar falando de centros energéticos, que a gente acaba usando em muita coisa na terapia holística, né? Então é legal estar entendendo como funciona. Então aqui a gente só vai ver os 7 principais. Existe muito mais, né? Nossa, que maravilha, Mariana! Olha, é isso aí! Muito bem! Que legal! Mas ele funciona assim, olha, você pode ter certeza disso. Muito legal. Até mais do que a gente pensa. Esperar um pouquinho, né? Aí a gente começa. Eu acho um grande amigo. Quando eu me vejo perdida, é com ele que eu falo. Pois é, Lúcia, é que houve um equívoco. Nossa, né? A Maria saiu, quem caiu aí? Lúcia tá aí ainda, Eliane, a Maria caiu. Ouvindo? Estão me ouvindo agora? Vamos começar nós agora? Eu já deixei lá, a Maria, não é a Maju que tá na 4, não. É a Zezé. Aí eu deixei recadinho com ela. Se houver aluno nosso, pra mandar pra cá. A Maria acho que caiu. Então vamos falar de centro energético, né? O que seria centro energético? Então vamos olhar aí o nosso homenzinho. E a gente percebe o quê? Que ele tem umas rodas, né? Nós temos algo que das costas, aqui nas costas, ele reflete na nossa frente, né? No nosso dorso e na nossa frente. Então esses círculos aqui é chamado de roda ou de centros energéticos. Então cada centro energético, ele vai fluir no nosso corpo como energia. Então, quando ela está bloqueada, o que acontece? Oi, Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo, fique à vontade. Então, o que acontece quando essas energias estão bloqueadas? Elas acabam fazendo com que a gente ou adoeça, ou a gente tenha problemas psicológicos. Então, os centros energéticos, eles vão influenciar em cada passo da nossa vida. Porque ele vai dar o quê? O nosso momento presente. Então, quando nós analisamos Marisa, tudo bem? Quando nós analisamos um centro energético hoje, amanhã ele pode não ser o mesmo, dependendo dos acontecimentos da nossa vida. E vai existir centros energéticos que eles vão estar sempre bloqueados por nossas atitudes. Então, o centro energético, ele é a nossa o quê? É onde passa as nossas energias. Até aí, tudo bem? Seria o quê? A nossa energia vital, né? O nosso prana. Então, cada movimento, cada transformação nossa, cada dinâmica da nossa vida, ela vai estar influenciada com esses centros energéticos. Então, seria o quê? Os 7 principais, é o que falei, existe muito mais, né? Mas nós vamos ver só os 7 principais, são os pontos etéreos, sobre os quais incide o quê? Os 7 fluidos cósmicos, básicos, as 7 imagens elétricas que transportam ao plexo solar e os glândulos materiais em 49.
Então, quando a gente vai lá, né, de novo, quem vai fazer a mesa comigo, que a gente fala lá dos 7 construtores, ele está relacionado com os nossos chakras, com os nossos centros energéticos. Então, os 7 construtores, ele dá o que? A nossa personalidade, qual a nossa missão e aquilo que o que a gente vem fazer na vida. Os 7 chakras, ele dá a nossa energia, o nosso sopro de vida. E depois nós temos os 49, que aí a gente entra nas nossas virtudes, né? Seriam o que nós hoje temos, né? Seriam 7 virtudes, com mais as outras 5, que nós temos hoje 12, que dá as outras sub-raios de 49. Tudo isso, ele está em quê? Interligado com os nossos centros energéticos. Certo? Vitor, a aula funciona assim. De primeiro momento, eu dou as explicações teóricas e depois eu abro a câmera para a gente estar fazendo um exercício visual, né? E depois na semana a gente faz alguns exercícios. Os 7 raios construtores, Lúcia, nós vamos aprender na mesa. Então, também, para a gente chegar a fazer a mesa, a gente tem toda a parte teórica, para quando nós estivermos lá na mesa, a gente saiba o que eu estou fazendo. Então, eu vou dar passo a passo. Então, tudo que a gente vai fazer aqui na radiestesia, na mesa, eu acho importantíssimo que a gente esteja entendendo para a gente poder aplicar. Então, por isso, quando vocês não entenderem, pode perguntar quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, aqui, o que eu coloquei para vocês verem mais ou menos? Então, olha, aqui seria os vórtices, né? Seriam as nossas rodas, as nossas mandalas. Então, nós somos constituídos também de mandalas, né? Todo o nosso corpo é uma grande mandala. Então, estes vórtices que vocês estão vendo, onde eu estou colocando os risquinhos, eles têm que estar girando exatamente na posição certa. Aqui, ó, também. Quando nós aprendemos, quando a gente vai em polaridade, para o homem, ele vai girar à direita, e para a mulher, ele vai girar à esquerda. Mas quando nós vamos analisar isso na radiestesia, para ver se está equilibrado ou desequilibrado, nós vamos convencionar o nosso pêndulo. Não necessariamente direito para o homem, esquerdo para a mulher, mas os dois de uma forma só. Então eu convenciono o pêndulo, que todos os meus centros energéticos, quando estiverem em equilíbrio, e eu convencionei ele horário, ele vai virar horário à direita, anti-horário à esquerda, quando ele estiver em desequilíbrio. Eu, em particular, eu gosto do sim, não. Então eu convenciono, quando eu vou analisar os centros energéticos, se ele está em equilíbrio, ele vai com sim, vertical. Se ele está em desequilíbrio, ele vai com não, horizontal. Então, cada pessoa vai convencionar o seu pêndulo da melhor maneira que ela ache para estar verificando os centros energéticos. Deu para entender o que é o vórtice? Essa roda que a gente viu aqui. Então, esses vórtices, eles dão o quê? Eles dão a nossa consciência, né? Ele tem o nosso sistema, ele é composto com o quê? Com o nosso sistema de energia. Então, todos os fatos sobre o nosso corpo físico, mental, emocional, ele vai estar com a função do que? Quando você fala lá nas glândulas, né? Vamos botar o desenho das glândulas para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tô com os centros energéticos, chakras, vou colocar aqui. E aqui eu vou estar com os meus plexos materiais, né? Então, aqui eu tenho o meu lado exatamente energético, ao que corresponde, né? Os meus chakras, e aqui o que corresponde aos meus plexos.
aqui eu vou ter o que? O sistema endócrino e vou ter o meu sistema dos 7 chakras. Então, no sistema endócrino, o que a gente vai perceber? Que a função do aparelho respiratório, circulatório, nervoso, ele vai o quê? Tudo para nossa consciência. E a psique, ela vai ser o quê? Modificada como prana, como a nossa energia. Então, é uma energia que é conversível. Ela tem uma forma bruta, que representa os nossos sutis, e ela é representada pelo nosso espiritual. Então, a gente vai ter no sistema endócrino, no nosso corpo físico, onde ele vai ter as funções, né, normais que nós temos, do coração, da hipófise, da pineal. E com isso ele vai para o quê? Para a psique. Indo para a psique, ela vai modificar o quê? O nosso sopro de vida, o nosso prana, dando nossa aqui, forma sutil, e o espiritual. Tudo bem? Se vocês fizerem pergunta, eu respondo, senão eu vou falando aí, tentando colocar assim. Então, quando a gente fala em pontos energéticos, também a gente lembra do quê? Dos meridianos da acupuntura, que eles ficam, como fala aqui, eles vão, quando você estuda acupuntura, eles vão ter os pontos exatos do meridiano, né? São 305 pontos principais, que servem para quê? Para as nossas terapias. Quando você faz shiatsu, você também vai pegar esses pontos de meridiano. Quando a gente faz uma massagem, aquelas massagens rápidas, né, de cadeira, que você senta, nós também temos os nossos pontos meridianos da cabeça, né, onde tem o ponto da ansiedade, onde você pega todo o ponto da bexiga, né, que é o grande meridiano. Deixa eu voltar lá. Até aí deu para entender? Então, os centros energéticos, ele vai estar influenciando em tudo que nós fazemos. Então, é ele que vai dar a resposta para nós daquilo que está em desequilíbrio, daquilo que precisa ser modificado no nosso dia a dia. Às vezes, ele vai dar uma resposta de que o que nós estamos fazendo, ele já está doente, né? Ele já não tem mais nenhuma forma de equilibrar, senão pela alopatia. Então, os centros energéticos, ele dá exatamente o que nós precisamos de primeira instância para estar analisando o nosso cliente. Então, quando a gente faz lá a limpeza toda a expansão da limpeza, depois a gente faz a medição, coloca os cristais para equilíbrio, nós já estamos fazendo com que o cliente já clareie um pouco aquilo que ele está sentindo. Então, os centros energéticos, ele não vai ser o físico, né? O físico a gente vai ter o sistema endócrino. Ele vai ser o quê? O aspecto da nossa consciência, que é da mesma maneira que a aura. Então, os centros energéticos, eles são mais densos do que a aura e tão denso, não tão denso quanto o corpo físico. Ele interage com o corpo físico através do sistema endócrino e do sistema nervoso. Então, ele é um pouquinho mais denso. Então, por exemplo, quando nós vimos lá na aula passada, toda a aura, o duplo etéreo, né? Então, quando ele chega aqui no nosso sistema, vamos falar, nos centros energéticos, ele já está começando a ficar denso. Quando ele vai para o físico, ele já está denso até demais. Então, há uma correlação de tudo que nós vimos, até da aula passada para essa, no nosso corpo todo. Então, todas as camadas que nós vimos da aura, do perispírito, do duplo etéreo e agora dos centros energéticos, nós vamos perceber o quê? Toda a camada que leva à doença, ao físico, né? A dor, né? Quando ela instala a dor no nosso corpo, já significa o quê? Que o que veio vindo lá de trás, ele foi batendo até chegar
a dar a dor. Dando a dor, a densidade dele é bem mais pesada e por isso que nós acabamos ficando doentes. Aí como que a gente pode equilibrar isso? Dentro da radiestesia, pelos gráficos, pelos florais, pela uma montada, pelo pêndulo. Então existem várias terapias que a gente pode estar ajudando o nosso cliente a se equilibrar. Veja, às vezes o próprio cliente acaba fazendo a autocura. Não é nós que fazemos isso, é o próprio cliente. Porque se não houver uma mudança do cliente frente à vida dele, tudo que nós fizermos não vai dar certo. Então, o sintoma é a comunicação da pessoa com o seu corpo físico. Ela entende que os centros energéticos permitem a relação entre a consciência e o corpo. O corpo seria o quê? O nosso mapa da nossa consciência, né? O nosso corpo, ele reflete exatamente o que nós somos, o que nós sentimos, as nossas crenças, tudo aquilo que está em nós, ele vai refletir, né? Então, os centros psíquicos são situados nos canais energéticos, porém se diferencia dos pontos energéticos e desenvolvem habilidades psicofísicas. Que agora a gente vai passar um a um dos nossos centros energéticos. Agora eu vou explicar um a um e aí vocês vão ver o vídeo. Então nós vamos começar com o nosso centro energético de base. O de base, ele fica bem aqui embaixo, tá? Entre o períneo e o nosso órgão genital. É ele que nos aterra, é ele que nos dá base para a nossa vida. Então, o chakra de base, ele é exatamente o que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Ele é a nossa vontade. Então, agora eu vou estar lendo para vocês, e se vocês não entenderem, vocês me peçam para explicar, tá? Tudo bem, pessoal? Perguntinhas? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Vocês estão me escutando? Até aí deu para vocês entenderem o centro energético? Querem que eu repasse alguma coisa? Dentro da apostila tem mais, né? O que eu tô fazendo é dando só uma repassada mesmo. Então na apostila tem mais algumas coisas. Então qual a cor que é a nossa raiz, a nossa base? Ele é o vermelho e o secundário seria o preto. As funções psicológicas, a sobrevivência, a vitalidade, a realidade, o aterramento, a segurança, o suporte, a sexualidade, a individualidade, a coragem e a impulsividade. Ele se localiza na base da coluna vertebral, cóccix, rege o sistema locomotor, as glândulas endócrinas, como rins, coluna espinhal, colo, pernas, ossos, ligado à matéria e à terra. Quando a gente sente dor na batata da perna, nós estamos com medo do futuro. Quando nós sentimos dor na coxa, nós estamos com medo do passado. Isso quem falou foi uma professora de yoga, Kundalini. Achei muito interessante. Mas tem lógica, né? Branco não. Quem é branco, Maria, é o coronário. Aí sim, porque o de base, ele é a terra, né? Você poderia colocar até marrom. Apesar que todas as cores começam com um branco, né? Mas aqui ele é mais um coronário. Eu não vi nenhuma biografia com branco não, Maria. Você viu alguma?
Você viu alguma, Maria? Maria? Você viu alguma biografia com branco? Eu não vi, eu vi no coronário só. Na base não, mas você tem alguma coisa? Eu sei que você trabalha com energia também, dentro do que você estuda, você viu alguma cor branca? Ah, então é coronário. Você está confundindo. Porque, na verdade, o que a gente vai perceber é que os tibetanos, vai estar mais adiante, mas posso estar te falando, os tibetanos, eles dizem que o chakra de base e o chakra coronário, eles estão ligados. Para você ascender, como você está falando, você tem que estar em equilíbrio, tanto o chakra de base quanto o coronário, que é onde você vai estar exatamente ascendendo. Aí sim, você vai ter uma mistura de cores. Não porque o de base seria branco, mas sim o coronário. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então a lição, qual a lição do chakra de base? A sobrevivência, o direito de existir. Sim, porque o secundário seria o preto, Mariana. O secundário seria a cor preta. Aí você poderia colocar. A turmalina, segundo algumas pessoas que eu conheço, tá? Eu também não li, mas pessoas que têm experiência como a Maria, que trabalham em uma linha mais mediúnica, vamos dizer assim, a turmalina não deve usar acima do umbigo, porque ela é uma cor mais aterrada. Então, quando você for usar a turmalina para se proteger ou para a mesma medição, sempre ou nos pés da pessoa ou abaixo, mas não acima. Então, aí sim. Então, mas é porque o secundário da base, né, da raiz, ela é preta, e você pode usar assim. Então, quais seriam os desequilíbrios? Anemia, cansaço, dor lombar, ciática, depressão, resfriados frequentes, mãos frias e pés frios, glândulas suprarrenais, ciúmes, raiva, prisão de ventre, né, intestino preso, tudo aquilo que prende, né, que não solta. Então são pessoas assim, a gente já até vê a pessoa que está em desequilíbrio, que é aquela pessoa nervosa, aquela pessoa que você fala bom dia, ela fala assim, bom dia por quê, né? Pois é, Eliane, não te conheço não, mas aí você teria que equilibrar. Aí a gente, mais adiante também, eu vou dar alguns equilíbrios que a gente pode estar fazendo, que eu em particular gosto, não abusando muito da cor vermelha, mas dá pra gente equilibrar, viu, Eliane? Ah, mas todo mundo tem um pouco. Hoje em dia é difícil você falar assim que todos os seus centros energéticos estão equilibrados, né? Mas é muito difícil. Todos nós temos, né? A vida dia a dia é difícil, né? Então, como estimulantes da raiz, o que estimularia este chakra de base? Os exercícios físicos, o dormir descansado, a jardinagem, a cerâmica, os trabalhos manuais, comer comidas vermelhas, maçã, beterraba. Você sabe que eu ouvi também, vou contar para vocês, um remedinho para tosse vermelho, eu lembrei, não sei se vocês conhecem, mas eu achei interessantíssimo. Pegar a beterraba, ralar a beterraba, colocar açúcar, deixar no sereno, e na manhã seguinte você coar e tomar aquela aguinha. Claro, vocês não vão fazer um caneco, né? Faz uma xicrinha só. E melhora a tosse. Eu achei um remédio tão bom e tão gostoso de tomar, melhor do que xarope. Alguém conhecia? Conhece, Eliane? Eu não conhecia não, hein? Eu conheci o da cebola, conheci o do rabanete, né? Mas o da beterraba eu não conhecia, não. Também, Maria, nossa, eu tô atrasada, hein?
e eu tenho às vezes um ataque de tosse. Falei, nossa, um remedinho tão bom. Pois é, né, Lúcia? A gente vai dar uma olhadinha. No final a gente dá uma olhadinha. Eu vou estar dando algumas coisinhas para vocês fazerem. Então, eu vou falar. Então, vocês querem que eu fale? Eu já falo, né? Senão vocês vão ficar perguntando, né? Então, vamos lá. O que a gente pode estar fazendo? Para equilibrar o centro energético de base. Até eu vou falando, então, em cada um. Da receita da beterraba, Lúcia, é só você cortar ela bem fininho, ou passar no ralador, coloca açúcar em cima, coloca no sereno. Por exemplo, dentro... Oi, Mina, tudo bem? Você coloca no sereno essa beterraba. E no dia seguinte você coa e toma como xarope. Faz pouquinho, porque você tem que tomar. Ela de manhãzinha é em jejum, não pode ter comido nada. Imagina, Nina, a gente começou quase agora. Entendeu, Lúcia? A gente está falando dos centros energéticos, Nina. Então, vamos ver. Então, o que acontece com o de base? Qual a função, quais são, né, as emoções dele, do centro energético de base? A paixão, ela é responsável pela absorção da Kundalini, da energia telúrica, energia da terra, né? E pelo estímulo direto da energia do corpo e da circulação do sangue. É por isso que ela é vermelha. Então, para que a gente possa equilibrar, nada pode ser ao extremo. Colocar uma pedrinha vermelha no centro de base. Você pode colocar, Mariana, 5 minutos, 10 minutos. Isso por 7 dias. Parou. Você pode pintar uma mandala só na cor vermelha por 7 dias. Aí depois você queima essa mandala. Parou. Porque o vermelho, mesmo que você use, você tem que usar ele de uma maneira muito equilibrada. Que mesmo que ele esteja em desequilíbrio, se você usar ele um pouco mais, você pode, em vez de equilibrar, você acender ele, né? Fazer com que ele fique mais estimulante ainda. Aí é pior. Então, enquanto você, por exemplo, na tua emoção, você em excesso tem muita paixão, se você tiver desequilibrado, você não tem amor, você não tem paixão, você não tem vontade de nada. Então, aí tem que estar equilibrando, tá? Então, Nina, você conhece os centros energéticos? Já viu alguma coisa? Quer que eu repita alguma coisa? Eu já falei alguma coisa? Sim? Então tá. Então a gente tá no de base, tá? Então tá legal. Qualquer coisa você vai perguntando. Aí a gente tem o umbilical ou sacral. Então eu coloquei essa foto bem pra gente saber em que posição tá o sacral, né? Então a cor dele seria a laranja. Segundo os tibetanos, numa época em que eles passavam fome, a cor que eles pensavam na hora da fome era laranja, porque tira a vontade de comer. Então eles dizem que se tivesse numa guerra hoje, para que a gente não passasse fome, a gente começasse a visualizar o laranja. Aí ele faz com que você não sinta fome. É como se você tivesse comido. E eles faziam isso em época de guerra. Mas não muito, hein, Lúcia? Isso quem diz são os tibetanos. E a gente coloca mesmo a cor laranja numa cozinha, vai acabar emagrecendo, né, Mariana? Então a gente tem que ter uma parede laranja, né, numa cozinha, para ela fazer justamente a digestão e não deixar que as pessoas comem em excesso. Quando você coloca a cor vermelha, você faz com que as pessoas comam rápido demais. Então a função psicológica do centro energético do sacral seria o quê? O sentimento, as emoções, a intimidade, a procriação,
a polaridade, a confiança, a liberdade de movimento, tá? Então ele tá 2 centímetros abaixo do umbigo, perto do abdômen. Ele rege os órgãos reprodutores, ovário, testículo e sexual. Então, qual a lição que esse centro energético faz? Ele tem que dar o sentimento de direito de sentir, conectado à nossa capacidade de percepção e questão, relacionamento ao sentimento. Em excesso, a pessoa fica extremamente superior ao outro. Então é aquela pessoa rigorosa, aquela pessoa que não respeita o outro, que se acha de grande importância nos seus conhecimentos, não dando direito que o outro fale, né? Nos desequilíbrios, ele tem o transtorno alimentar, o abuso de álcool, droga, depressão, lombalgia, asma, alergia, candíase, infecção por fungos, problemas urinários, questões de sexualidade, como impotência e frigidez. O que poderia melhorar isso daí? Ele poderia ter banhos quentes aromáticos, hidroginástica, massagem, diferentes sensações como diferentes gostos de alimento, laranja, gema, roupa laranja, usar óleos laranja, melissa, óleos essenciais, as suas emoções, o desejo, segundo os tibetanos, né? Eu até coloquei aí para vocês verem, né? Então aí também entra, Maria, o que você falou, que é a energia Kundalini, né? Que está vinculada do básico para o centro sacral e depois ele vai até o coronário, né? Porque na verdade o que a gente tem é como se você encaixasse uns copinhos de café pequenininho. Então, todo o centro energético, ele está encaixado um dentro do outro, né? Então, se um não estiver encaixado, ele acaba desequilibrando. Aí eu tenho o plexo solar. Lembrando que o plexo solar, quando você tem os 3 primeiros de baixo e os 2 de cima, o plexo solar faz o quê? A ligação dos 3 de baixo com os 2 de cima, tá? Ele é o elo exatamente para a nossa sobrevivência e para o nosso equilíbrio. Então, a cor dele é o amarelo. Ele tem a função psicológica do poder pessoal, da vontade, do conhecimento, do riso, da clareza, do autocontrole. Ele está localizado acima do umbigo. Aí aqui o que a gente percebe, onde estão os nossos plexos solares, né? Eles estão aqui, né? Acima do umbigo. Depois você vai encontrar ele na reflexologia, bem no centro do pé. Depois a gente encontra ele também, que não vai dar para colocar o lápis, bem no centro da mão, que é onde nós reikianos, ou tem cura prânica, ou é espírita, dá exatamente o passe, né? Então o centro da nossa mão também é os nossos plexos solares, são os nossos reflexos. Então o plexo solar é o reflexo de tudo que nós temos, né? Então qual seria essa lição de vida? O poder pessoal, o direito de pensar, o balanço do intelecto, a autoconfiança, o poder do ego, a capacidade de ter o controle e o humor. Se você tiver ele em desequilíbrio, você vai ter problemas digestivos, úlceras, diabetes, né? A diabetes está bem relacionada com o plexo solar e com a pessoa não tendo uma boa receptividade na vida, quer dizer, a pessoa não se gosta como não gosta das outras, né? A prisão de ventre, o nervosismo, a toxicidade, a parasita, a colite e memória fraca. Então, o que estimularia tudo isso? Aulas, livros informativos, palavras cruzadas, sol, programas de desintoxicação, comida e bebida amarela, gemas, roupas amarelas, óleos amarelos, essência de limão ou alecrim. Então, quais são as emoções? O sucesso e a autoestima. E se não tiver tudo isso, vai estar naquele desespero, né? Perguntas, pessoal?
Chegamos ao coração, Lúcia. O coração é os nossos objetivos. Então, quando nós queremos colocar um objetivo na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é colocar as nossas mãos juntas e colocar bem no centro do coração, porque é ele que direciona o nosso amor incondicional, o nosso perdão, a nossa compaixão, né? Então o coração é na cor verde, que é a cor da cura, é a cor da natureza, e ele está relacionado com o quê? Com o amor, com a aceitação, com o autocontrole, com a compaixão, com o perdão, com a renovação. Ele fica no centro do peito, na glândula do timo, no sistema circulatório, braços, mãos e pulmões. Então perceba que todo o lado do coração, ele vai exatamente nas coisas que nós temos como ação, né? Que seria o timo, que ele acaba não servindo para nada depois, né? O sistema circulatório, porque se não estiver bem definido, nós temos problemas. Os braços e as mãos, que são as nossas, onde a gente se locomove, onde a gente toca, onde a gente faz os nossos trabalhos. O pulmão, que é o nosso ar, é onde a gente respira. Então, tudo isso para que a gente tenha o quê? Um único objetivo de sobrevivência. Então, o que acontece? Quando nós não colocamos objetivo, foco, né? Não é só objetivo. Nós temos que colocar o quê? Foco, devoção dentro do que nós estamos pedindo para o centro do nosso coração. Então, quando isso não está equilibrado, nós vamos apresentar o quê? Doenças cardíacas, de respiração, câncer de mama, dor no peito, pressão alta, passividade, problemas imunitário, tensão muscular. O que acontece? A gente acaba prendendo a musculatura, então todo o corpo dói, a depressão, a angústia de não saber o que, a irritação, tudo porque nós colocamos um propósito, mas não seguimos o nosso propósito. Nós queremos aquilo do jeito que nós queremos, né? Então o que estimularia isso? O passeio pela natureza, um tempo gasto com a família, com os amigos, comer muito verde, né? Muita salada, usar roupa verde, mas não abusar, óleos, eucalipto essencial de pinho. Eu não gosto muito de óleo de pinho, não. O de eucalipto eu até gosto, acho que eu tenho problemas. E qual seria a emoção? O equilíbrio, o aceitamento, o estar com aquele amor incondicional, né? O aceitar o outro do jeito que ele é, sem que a gente queira modificar. E também, Lúcia, todos esses, eu gosto de fazer um trabalho com mandalas. Então, o tal centro energético em desequilíbrio, pintar 7 dias a mesma, por exemplo, pintar 7 dias a cor verde em uma mandala. 7 mandalas diferentes. E depois queimar. Aí você já vai estar equilibrando tanto os seus centros energéticos quanto a sua mente. Porque você vai estar meditando, fazendo uma meditação ativa. Em vez de você estar pensando na cor, você já está pintando a cor. Então você está fazendo uma meditação ativa. Certo? Tá meio lento aqui para passar. Passou. Aí a gente tem o chakra da garganta, né? O chakra da garganta é a nossa expressão, a nossa comunicação. Então ele é na cor azul clara. Ele é a sabedoria, o discurso, o planejamento, a organização. Se ele está desequilibrado, Mariana, ou você fala bastante ou você fala pouco. O ideal também é colocar uma pedrinha azul. Por exemplo, você pode colocar uma pedrinha azul na garganta antes de dormir. Deixar por uns 10 minutos. Ou você pode acender um abajur azul também por uns 10, 15 minutos e depois desligar.
Então, a cor azul é que vai te ajudar esse equilíbrio da garganta. Ou então colocar para fora aquilo que você não gosta, né? Porque, na verdade, é o centro onde a gente quer falar e às vezes não pode. Tem algo que a gente não gosta e não pode falar. Então, a gente acaba engolindo. Aí você vai ter problema de tireoide, paratireoide, vai ter problema de faringite, laringite, problema na boca, né? Então, tudo aquilo que é a tua expressão. Pintar mandalas também, viu, Mariana? Pintar ela 7 dias e depois queimar. Então, qual seria a lição? O direito de falar. Então, pode ser que você perceba assim, que você fala, o outro não quer ouvir. Então, você acaba ficando com um problema na garganta porque você está falando com as pessoas erradas. Então, o que você quer falar não está no grupo correto, não está na hora certa, né? Então, às vezes também a gente está percebendo o que está em nossa volta, ou quem são as pessoas que estão à nossa volta, qual é esse aceitamento delas para conosco e nós para com elas, né? Então, no desequilíbrio você vai ter tireoide, glândulas inchadas, febre, gripe, infecção, TPM, né, alteração de humor, inchaço, menopausa. Então, o que seria legal? Cantar, fazer mantras é muito legal. Eu gosto muito do mantra da compaixão, o Om Mani Padme Hum. É um dos mantras que acalma muito, que dá para você cantar. Poesia, faz então, ou só escuta, seria legal também. Conversa significativa, né? A comida, a bebida na cor azul, a roupa, óleos, camomila, gerânio em óleos essenciais, colocar. Sabe o que eu também gosto de fazer com óleos? Se tiver pessoas com aromaterapia, vai ficar meio invocada comigo. Mas eu gosto de pegar aqueles olhinhos de, por exemplo, gerânio, camomila, laranja, né? Eu coloco na água e eu passo no chão. Eu coloco umas 3, 4 gotinhas, ponho um pouquinho de álcool e passo na minha casa. Fica o dia inteiro aquele cheirinho gostoso de incenso, dos aromas, né? Pode ser que algumas pessoas possam não gostar, né? Então eu gosto muito. Então a emoção seria a comunicação. Tô cheia de passar receitas hoje, né? Aí você tem o frontal, né, que é índigo, que é a intuição, a invenção, a habilidade psíquica, a autorrealização, é a compreensão, é localizado na testa, entre os olhos, nas glândulas pituitárias, hipófise, nariz e ouvido. A lição seria a intuição, o ver, né, o confiar, o insight, o desenvolver habilidades psíquicas, autorrealização, o liberar pensamentos negativos, ocultos ou reprimidos. Nos desequilíbrios está a dificuldade de aprendizagem, a coordenação, os distúrbios de sonos, as dores de cabeça, o medo, os problemas nos olhos, né? Nos desequilíbrios está as depressões. E o que a gente pode estimular? Olhar as estrelas, fazer meditação. O índico como pedra também, colocar no centro do frontal, né? As roupas, usar óleos, patchouli ou incenso e a intuição. Aí a gente tem a da coroa, né, que é o violeta, aí Maria, violeta, lilás, roxo, branco, prateado, dourado. Por isso que a gente fala sempre, se envolva numa luz dourada, né? Porque você vai envolver toda a sua aura, toda a sua coroa com a luz dourada para que você se proteja. Então ela tem a função da sabedoria, da inspiração, do carisma, do eu superior, do autossacrifício, né? Tá no topo da cabeça, no córtex cerebral, no sistema nervoso central. O conhecimento é o direito de aspirar, a dedicação à consciência divina, o confiar no universo.
Os desequilíbrios seriam as dores de cabeça, a fotossensibilidade, doenças mentais, a neuralgia, os distúrbios cerebrais, os problemas de coordenação, varizes, vasos sanguíneos, erupções cutâneas. E o que a gente poderia fazer para melhorar? Anotar, por exemplo, os sonhos de vocês, começarem a anotar para ver o que vocês estão sonhando. Usar a cor violeta, também não em excesso. A roupa, né? Usar óleos na cor violeta, que aí é Saint Germain, né? Lavanda, jasmim. Jasmim é da Kuan Yin. E as emoções é o espiritual, o pensamento e a vontade. Aí seria a descrição dos 7 centros energéticos, o que ele compõe, né? Aí a gente vai ter a energia Kundalini, que é o líquido que sobe pela coluna vertebral do ser humano, ativa as energias instintivas ou inferiores próprias do mundo animal. Então, quando você faz um reiki e a pessoa está precisando, né, de uma energia, você vai fazer exatamente essa cobra para cima e para baixo, para que você envolva, né, a pessoa tanto na energia cósmica como telúrica. Então o Kundalini é justamente a nossa energia da terra, né, com o nosso corpo. Quando você faz o yoga Kundalini, você está sempre com uma conexão em qualquer exercício que você faça com o frontal, que é exatamente a energia do intuição, né, energia com o terceiro olho. É o poder do desejo, né, que está dentro de nós, é o que emana, é a criadora, né, é a serpente que enrosca toda a nossa coluna. Então, o Kundalini é quase a totalidade, né. Aqui eu coloquei as cores e os centros energéticos. A nota musical, ela tem a ver, né, com as cores, com o centro energético, com toda a localização. Então, o coronário seria a cabeça, violeta e si. O frontal seria o fronte, né? O azul índico e o lá. O laríngeo, a garganta, o azul claro e o sol. Cardíaco, o coração, o verde e o fá. O umbilical seria o plexo solar, o amarelo e o mi. O esplêndido, o baixo ventre, o laranja e o ré. E o de base seria o da coluna, a raiz, né? O vermelho e o dó. Então, para quem gosta de música, de repente, você pode ir lá no teclado e ficar dó. Exatamente, Lúcia. A música, ela tanto pode elevar, como ela pode baixar também, dependendo da música que a gente escuta, né? Ela eleva a alma, né? É ela que faz a nossa conexão com o celeste, né? Você toca, então, de repente você pode equilibrar os centros energéticos que você está falando, Lúcia, exatamente na nota musical. Você falou o cardíaco, então de repente você pode estar tocando Fá várias vezes. É o cardíaco, e qual que você falou outro? Então, garganta, né? Então, a garganta você coloca a pedrinha azul e toca o sol, Fá, sol. Sempre assim, sabe, Mariana? Eu sempre gosto das coisas assim, equilibrada. Por exemplo, você não vai ficar o dia inteiro. Você vai tocar um teclado, pode ser que você toque aí meio-dia, mas você vai tirar para fazer isso 10, 15 minutos no máximo, não mais do que isso. Quando você faz uma mandala e você faz meditação com uma mandala, por exemplo, na cor, você pega só a cor para fazer, você faz no máximo 3 minutos. Mais do que isso não tem mais efeito. Então, para tocar uns 5, 10 minutos seria o suficiente. E sempre fazendo 7 dias, parando, ou então faz 21 dias e para ver como vocês estão se sentindo. Então fica cansativo também, né? Aí tem mais coisas lá na apostila, né? Dentro da apostila tem alguma coisa que vocês não entenderam, ou queria acrescentar alguma coisa também, fiquem à vontade, tá?
Pode até passar e-mail, falar, você esqueceu de falar isso também é interessante. Tá devagar na internet ou então a plataforma. Agora a gente vai falar sobre os gráficos. Eu fiz diferente hoje. Eu vou estar mostrando os gráficos que nós vamos trabalhar, o significado, e depois eu abro para a gente fazer, tá? Que assim fica melhor para vocês estarem entendendo, e na hora que eu coloco aqui, a visualização fica melhor. Então, do reloginho, repassando o reloginho, vamos lá. Pegar aqui o lápis. Tem um reloginho, quando eu tenho as letras, aqui ó, no começo, ele serve para quando eu trabalho com florais, homeopatia. Então ele vai dar as iniciais do florais. Não sei quem que falou aí, eu não sei se foram nós que estamos aqui, outras pessoas, que quando a pessoa foi fazer um trabalho, ela teve, vamos dizer, intromissão e até teve nome da pessoa. Para você ter nome da pessoa, você tem que ir um a um. Então, quer dizer, ela deu a permissão para que tudo isso acontecesse. Quando nós fazemos um trabalho radiestésico, seja na mesa ou não na mesa, é igual aquele centro energético do coração. Nós precisamos ter um objetivo com clareza. Então, se nós recebemos entidades que não estão diante do nosso trabalho, a gente não deve questionar, a gente deve calar. Então, qualquer pensamento que nós tenhamos, eles lá do outro lado, eles entendem de uma outra forma. Então, o que a gente deve fazer? Exatamente concentrar no nosso trabalho como se nós não estivéssemos a intervenção. Aí você faz o seu trabalho sem nenhuma intromissão, como a pessoa falou, tá? Mas quando você tem um objetivo claro, você exatamente tem um foco, dificilmente nós vamos ter alguma intromissão ou alguém querendo fazer alguma coisa. Se tiver, é porque nós inconscientemente autorizamos, tá? Então as letras servem exatamente para os florais ou homeopatia. Aqui de 0 até 100, vou pegar aqui, serve para a gente fazer a medição em porcentagem de quanto nós temos em sintonia com o nosso trabalho ou com o nosso cliente. Aqui, ó, seria as horas de quando nós podemos estar fazendo o nosso trabalho. Quanto tempo ou quantas horas esse trabalho vai ficar montado. Nós podemos medir aqui. Aqui seria os minutos. Aqui a gente poderia medir os centros energéticos. Eu vou pegar outro aqui desse lado. Se você trabalha com fitoterapia, ervas, você vai fazer a medição de quanto você vai usar para fazer um chá, um remédio. Nas cores aqui, você pode estar vendo qual é a cor que o seu cliente ele está ou ele é. Ou qual a cor que o seu cliente precisa para estar sendo equilibrado. No hiponormal, se o seu cliente está com centro energético hiponormal ou hiper. Se você, no sim ou não, se você pode fazer o trabalho ou não, ou qualquer outra pergunta que vocês queiram perguntar. Este outro reloginho aqui é a sintonia que nós vamos fazer com os cristais. Só que esse eu vou ensinar para vocês, tá? Não hoje, mas estarei ensinando. Aqui é onde nós vamos sempre estar colocando o nosso testemunho, o nosso nome do nosso cliente para fazer tudo isso. Isso, pessoal, é uma convenção. Se vocês quiserem usar as letras para outra coisa, os números para outra coisa, é vocês que estão convencionando, tá? Em princípio, seria para isso. Mas nada impede que vocês modifiquem tudo isso. Aqui tem um biômetro de Bobs. O biômetro de Bobs, ele vai medir em escalas. Eu gosto mais do reloginho, que é mais simples, né? É uma maneira mais simples da gente estar trabalhando. Mas
o Biomes, viu, Antônio Boves, você vai medir aqui, ó, onde tá perdi aqui a minha caneta. Aqui em cima, você vai medir quanto está o seu cliente em Armstrong, né? De 6.500 até 8 é normal a gente não ter doença. Abaixo seria começar um pouquinho a doença. Depois, menos que 5, o Boves, ele coloca que a pessoa já está até com tuberculose. Neste gráfico, a gente também pode fazer medição das frutas, dos alimentos. Eu coloquei uma apostila à parte lá, com todas as medições para vocês, que vocês podem estar fazendo no relógio. Por exemplo, vocês podem colocar aqui no testemunho uma fruta e verificar se ela está fresca ou não, se ela está boa para comer ou não. Vocês podem colocar uma carne e verificar se essa carne está boa ou não. Vocês podem só perguntar para o pêndulo, como vocês podem colocar no relógio e fazer toda essa medição. E aí eu coloquei lá para vocês tudo isso, tá? Aqui é o reloginho de bioenergia, né? Que a gente já também trabalha. Então a gente está sempre fazendo. Então aqui a gente vai estar com o testemunho. E aqui a gente vai estar medindo se ele está em equilíbrio, se está faltando, quanto que está faltando para ele ficar em equilíbrio, se ele está em excesso, quanto eu precisaria trabalhar com ele para que ele ficasse em equilíbrio. Então aqui a gente vai medir a bioenergia, que também pode ser medida no outro reloginho também, tá? Aqui seria o gráfico de tempo. Olha, esse gráfico de tempo tá a parte que pode estar sendo medido lá no relógio. Não entendi, Mariana, eu não estava olhando. E quanto tempo fica nessas notas? Ah, tá, é que você já tinha perguntado, né? Você estava perguntando no relógio. A figura humana é onde a gente trabalha bastante ela. Então a gente vai trabalhar bastante a figura humana, a gente vai expandir energia, onde a gente vai medir os centros energéticos. Aqui hoje a gente vai trabalhar com este gráfico, então a gente vai colocar aqui, peraí, pegar de novo aqui, não, aqui. A gente vai colocar aqui o nosso testemunho e vai perguntar para o pêndulo aonde está a energia ou a causa do desequilíbrio da pessoa. Aqui são os estados psíquicos, que também nós vamos fazer agora. Aqui é o decágono. Então, no decágono, nós vamos fazer duas coisas hoje, tá? O decágono é o quê? O potencializador, né? Então, é onde a gente coloca os nossos testemunhos, que vão ser colocados. Peraí, eu vou colocar aqui no meio o testemunho, tá? Não tá muito no meio. Aqui no meio o testemunho, para potencializar, por exemplo, o testemunho do meu cliente antes de eu medi-lo. Hoje o que nós vamos fazer, vocês vão fazer isso na semana, eu vou mostrar para vocês, vocês vão fazer na semana e depois vocês vão me falar como foi o resultado, tá? Nós vamos fazer um remédio. Então, nós vamos fazer uma vibração de um remédio. Então, eu vou estar colocando aqui o meu objetivo, o que eu quero da vibração do remédio, e vou estar colocando exatamente paralelo um vidrinho com água para vibrar o remédio que eu quero. Então, eu vou estar perguntando para o pêndulo quanto tempo eu vou ter que deixar, como eu vou ter que tomar. Então, isso daqui eu vou estar mostrando para vocês e vocês vão estar fazendo para vocês na semana e depois me dando a resposta de como ficou essa água, qual foi o gosto dela, o que vocês sentiram depois de estar fazendo o remédio que vocês decidiram fazer para vocês. Tá bom? Nós vamos trabalhar com o gráfico da harmonia, que também vou estar explicando para vocês. Então, aqui é onde nós colocamos
o testemunho. O que é o gráfico da harmonia? Esse gráfico, ele contém quantos? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 pétalas. Ele dá o equilíbrio porque ele faz o quê? Um significado de um triângulo para cima e para baixo. Ele faz o poder e o masculino e o feminino. Então, ele vai promover o quê? A fraternidade, a inspiração, o equilíbrio e a cura holística. Vocês podem estar fazendo somente para uma pessoa, juntamente aqui, vocês podem estar colocando um cristal. Se vocês querem fazer uma família, vocês vão, como que vocês vão colocar? Vocês vão primeiro colocar o testemunho, vocês vão colocar o nome de cada família aqui, ó. Cada membro da família vocês vão colocar aqui. Vão colocar um cristal no centro e vão colocar o objetivo de que vocês querem que harmonize esta família que está aqui, tá? Aí vocês vão perguntar para o pêndulo quanto tempo vocês vão deixar para que tudo isso se harmonize. Então, olha aqui, voltando aqui no significado da mandala aqui das pétalas, a gente vai perceber o quê? Que ele tem também o quê? Os círculos com a representação de movimentação, né? E ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos, né? Que dá o infinito. Entenderam? Entenderam o que é o gráfico e para que ele serve? Porque o legal é assim, a gente saber para que serve e por que a gente vai usar esse gráfico. Não é só assim, olha, coloca o nome aí no gráfico e tudo bem. Então a gente tem que entender que quando se pede esse gráfico, ele tem efeito porque ele é composto de 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, de 6 pétalas, composto de 8 círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos, que nesse, você não conta o ciclo do centro, tá? Que correspondendo a toda essa mandala, ele dá o movimento da vida. Ele dá exatamente o equilíbrio na numerologia, ele dá o equilíbrio no movimento. E quando nós queremos que outras pessoas entrem nesse círculo, nós podemos equilibrar uma família dentro desse círculo. Aí vocês vão colocar um nome em cada pétalas e uma pedra, certo? A pedra, vocês vão perguntar para o pêndulo qual a cor da pedra que vocês vão colocar. Deu para entender? Dúvidas? Dúvidas? Nossa, gente, vocês estão me ouvindo? Entenderam? Não, a pedra, Eliane, só vai ficar no centro. A pedra fica no centro e no centro com o seu objetivo. Lúcia, o seu objetivo tem que estar no centro, por exemplo, harmonizar a família Rodrigues. Quem compõe essa família Rodrigues? Então vai ter o nome de cada pessoa em cada pétala e dentro do centro, juntamente com a pedra, você vai colocar. Nós vamos trabalhar o escape também. O escape, ele é um emissor de proteção ambiental, né? Você coloca ele hoje em dia mais do que nunca, né? Nos equipamentos eletrônicos, elétricos, ele capta essa energia e ele acaba fazendo o quê? Ele acaba equilibrando essa energia. Então, por exemplo, você coloca no computador, você vai sentir menos cansaço, menos dor de cabeça. Então, colocar esse Skype em lugares assim que tem energia é muito legal. Eu vou mostrar para vocês com um celular. Ele também neutraliza energias psíquicas,
ondas de forma ou campo eletromagnético. Ele pode ser afixado em paredes para harmonia ambiental. Ele também pode, com testemunho no centro dele, você pode proteger a pessoa, né, de energias maléficas ou energias suas maléficas também. Você pode colocar o seu nome e assim ser protegida de energias maléficas, ou colocar o nome de outra pessoa. Eu, em particular, eu gosto de trabalhar muito esse escape nos eletrônicos. O que eu trabalho para energias maléficas, eu gosto de trabalhar o anti-magia, tá? Então, o que acontece com esses gráficos? Eu coloquei todos os gráficos aí. O que são esses gráficos? Eles são somente o que? É o nosso instrumento, como se fosse, nós temos o pêndulo, precisamos de algo para que a gente olhe e diga, isso daqui está com energia, vai ser enviada. Eu coloco xerox de todos, Eliane. Tem algumas pessoas que dizem que você tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu coloco eles, quando eles estão saturados, eles explodem. O durex sai, porque eu coloco até com durex. Aí quando eles saturam, eles acabam como se fosse tinta saindo, o próprio durex fica tudo seco. E eu faço isso há muito tempo. Então eu coloco bastante em tudo quanto é lugar da casa, né? Principalmente na TV do quarto, viu, Eliane? Que hoje em dia a grande maioria tem TV no quarto. Eu não gosto, mas eu, por exemplo, eu sou casada, a gente tem que respeitar o direito do outro. Meu marido gosta, então eu tenho uma TV no quarto, eu gostando ou não, né? Então o que eu faço? Eu coloco um escape, exatamente para diminuir um pouco das energias. E quando tá saturado, eu vou atrás da TV, ele tá todo enrugadinho e já queimado, vamos dizer assim. Então, os gráficos eu tenho o de análise, que eu mostrei para vocês que a gente vai fazer. Aí a gente tem os potencializadores, que um deles é o decágono que a gente vai estar fazendo. Os de proteção, os equilibrantes, que a gente vai fazer o escape, que tem outros que a gente vai estar fazendo também, né? Os de proteção pessoal e os inibidores de energia. Normalmente, Maria, eu pendulo. Vamos dizer assim, eu coloco, eu vou abrir a câmera para vocês e vou falar como que eu faço. Peraí, vamos lá. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui, senão eu vou ficar pegando um monte de coisa. Onde está? Tá aqui. Espera um pouquinho. Eu vou fechar aqui para eu abrir, tá? Só tem minha mão aqui, espera um pouquinho. Ixi, acho que a lâmpada tá muito... Deixa eu ver se eu fizer assim. Vamos ver. Acho que tá muito claro, né? O jeito de apagar minha lâmpada aqui. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Nossa, teve um dia que tava tão boa a imagem, né? Vou tirar aqui e vamos ver se melhora. Melhora? É a claridade. Eu vou ficar bem pra cá. Agora começa. Bom, normalmente, Maria, o que eu faço? Aqui eu tenho um escape, tá vendo? Então, pra eu colocar onde eu vou colocar, melhorou? Eu vou deixar, vou girar ele 21 vezes. Então, ó.
Claro, sempre com um objetivo, tá, pessoal? Então, aqui eu vou medir pra vocês com... Agora, eu não vou medir o celular, eu vou medir com o Duol, tá? Que é um dos outros instrumentos que eu também vou começar a colocar na aula. Então, ó, o celular tá aqui, tá? Assim melhor? Tanto faz, né? Aqui eu tenho o Duol. Dá pra vocês verem? Dá pra vocês verem? Vou deixar ele bem certinho, ó. Ó como que ele já cruza, tá vendo? Cruzou. Quer dizer, tem energia negativa. Ele não vai cruzar, por exemplo, na frente do meu computador, ó, porque ele tem um escape. Então ele não cruza. Aí eu vou colocar o escape aqui, tá? Nesse eu não colei, mas vou colocar em cima. Vamos ver se ele vai cruzar. Ó. Ele vai pra cá, mas ele não cruza, ó. Tá vendo? Ele não cruza. Se eu tirar... Ó, ele cruzou. Cruzou. Se eu colocar o escape, você pode até fazer, na hora que vocês coloquem, vocês podem usar o Duol e até olhar se houve ou não houve o cruzamento, ó. Ele para. Muito legal, né? Então, esse é com Duol, né? Que vocês podem fazer até de cabide, a gente pode fazer. Então, façam em casa, potencializa, claro, sempre com pensamento. Depois coloquem, tire xerox, coloquem e meça. Vocês viram que no meu computador ele não vai, ó. Vou até colocar pra vocês aqui, ó. Ele para, ó. Onde tá o negocinho aqui? O outro lá, ele não cruza, ó. Posso até colocar mais aqui. Ele não cruza. Ele até quer, ó. Tá vendo, ó? Ele vai pra lá, mas ele não cruza. É muito interessante, né? Decádono. Vamos lá. Decádono tá aqui. Vou potencializar ele também, tá? Antes de começar. Eu sempre deixo o pêndulo girar 21. Aí eu vou pegar, que eu já deixei pronto, ó, um vidrinho, colocar no centro, tá vendo? Aí eu vou pegar e escrever. Onde está? Onde está? Eu deixei tudo pertinho de mim hoje, já subiu. Peraí. Eu vou escrever ali arnica. Então eu vou querer, ó, arnica. Eu vou querer este remédio seja com a vibração da arnica. Então eu vou colocar aqui. É muito grandinho, né? Vou ter que fazer assim. E quero que a vibração da arnica seja composto em vibração nessa água. Quanto tempo eu tenho que deixar no decádono? 1 hora, 2, 3, 4. 4 horas? Como eu teria que tomar? Em gotas, colher. Quantos dias? 5, 10. Colher de sopa, sobremesa, café. Então, ó, eu teria que deixar 4 horas a partir de agora. Tomar
em colher de café por 10 dias. Tá? Então eu vou ter que deixar aqui durante 4 horas e depois começar a tomar. Deu para vocês entenderem como que vocês vão fazer? Quer que eu repita? Água mineral, Maria. O da torneira é ruim porque às vezes tem alguma coisa. Então é melhor até aquela de garrafinha, né? Tem a de garrafinha. Aí vocês verificam, vocês podem colocar uma erva doce, uma camomila. Verifica até no relógio, no pêndulo, como que vocês vão trabalhar a medicação que vocês vão colocar no decádulo. Então o decádulo ele não serve somente para um testemunho. Ele serve também para vocês estarem fazendo uma vibração de um remédio. De repente, vocês podem pegar um floral, tá? Colocar o nome do floral aqui, a água aqui, e fazer a vibração do floral dentro da água, dentro do decádulo. E depois verificar como que vocês estão tomando. Que é o que também vou estar ensinando para vocês mais adiante. Até aqui tudo bem? Eu vou deixar ele aqui, tá? Vou tirar ele daqui. Certo? Agora aqui é o de harmonia. Vamos pegar aqui. Então aqui o que eu faria? Objetivo. Primeiro de tudo, vou escrever objetivo. Então eu coloco lá família. Sei lá, Lima. Vou colocar a casa da minha mãe. Família Lima. E põe como objetivo harmonizar. Eu vou aqui no centro da minha mandalinha e vou colocar o nome da família que eu quero. Se tiver muitos elementos, Luciano, você coloca, você faz mais de uma mandala. Cada um só vai caber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você pode fazer mais de uma mandala. Porque aqui você não... Só se você... Pra você colocar 2 nomes iguais no mesmo lugar, não dá. Você pode fazer mais de uma mandala. Então, porque cada mandalinha dessa, ó, vai ser um nome. Tá? Cada mandalinha dessa. Então, se a família tiver 20, você divide e cada mandala dessa, você vai montar um gráfico. Aqui, ó. Aí você vem aqui, coloca o seu pêndulo, certo? Aí você pergunta quanto tempo. Aqui não vai me responder nada, tá, pessoal? Porque eu não tô nem com a família aqui. Então, você vai perguntar quanto tempo você vai deixar este gráfico. O trabalho, Mariana, você vai colocar somente no centro. Você não vai fazer nada disso, ó. Você vai colocar o nome da empresa, endereço da empresa e harmonizar o trabalho. Então, harmonizar o local de trabalho, né? Aí você coloca no centro e coloca o cristal. E vai medir quanto tempo você vai ter que deixar o seu cristal, o seu gráfico montado. Sempre o objetivo claro do que você quer, o endereço do que você quer. Então, família tal. Então, sobrenome da família. Então, cada elemento que está aqui da família, ela vai estar com nome e data de nascimento. É um trabalho, você vai ter que ter nome da empresa e endereço. E o que você quer harmonizar. Tá? Deu para entender, pessoal? Eliane, Maria, Mariana, Nina, Lúcia, deu para entender? Quer que repete?
Posso tirar? Onde tá? Agora, vamos lá. Bioenergia. Sempre, Eliane, minha bússola inclusive tá aqui, ó. Eu não coloquei, mas sempre vocês têm que nortear, todo o trabalho de vocês sempre tem que estar norteado ao norte, tá? Porque o norte seria a posição, o lado positivo da Terra, né? Então sempre os trabalhos nossos tem que estar norteado ao norte. Evidentemente, Eliana, que de vez em quando a gente não tem condições de estar norteando certinho. Aí vale a intenção. Aí vai funcionar da mesma forma, valendo a intenção. Mas quando você consegue nortear, melhor ainda, tá? Aqui, no relógio de bioenergia. Eliane, dá o seu nome completo. Sim, mesmo os gráficos anteriores, sempre, Lúcia. Dá o seu nome completo para ver a tua bioenergia. Ou você não quer? Data de nascimento. Dá a data de nascimento. Tá. Olha, vou colocar o que? A Eliane aqui no centro, para eu saber se a bioenergia dela, como que está a bioenergia da Eliane? Está equilibrada? Não. Está em excesso? Não. Está em desequilíbrio? Sim. Enquanto? Então, pelos meus cálculos, Eliane, você está com uma bioenergia de 9, quer ver? Bioenergia dela é 9. É 9. São 9. Está com alguma dor, Eliane? Quando a gente tem uma energia 9, significa que algo no nosso organismo está um pouco desequilibrado, causando alguma dorzinha. Nossa, o que eu fiz aqui? Né? Causando uma dorzinha, um incômodo na coluna, né? Então, quando a gente faz isso... Maria, você não quer que mede você não, Maria? Ah, Maria José, eu confundo. Olha, se eu pegar a Maria Vieira, a Maria José e tem mais uma Maria aqui no Yeti, eu confundo as três. A Zezé eu confundo mais ainda, porque a gente conhece ela como Zezé e não como Maria José. Tanto é que na sala 4 tem outra Maria, né, Zezé? Eu confundo as três, gente. Fica à vontade, Maria. Deu para entender aqui a medição? Eu vou medir, Lúcia. Pera um pouquinho que tem outro para medir. Aí quando a gente vai lá no outro relógio. Nesse aqui, ó. Vamos pegar a Lúcia. Ou posso pegar a Lúcia aqui. A gente pode medir a energia, os centros energéticos por aqui.
Dá o nome completo, Lúcia. E a data de nascimento. Então, quando eu tô aqui na figura humana, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome da Lúcia, colocar bem na figura humana. Aí aqui eu vou fazer diferente. Eu vou usar o bastão. Primeiro eu vou limpar a aura da Lúcia, limpando a aura da Lúcia Gonçalves de Assis, limpando. Então, olha, eu vou e volto, tá? Depois eu vou expandir a aura dela, expandindo a aura da Lúcia Assis Gonçalves, expandindo. Eu faço isso 3 vezes ou 9 vezes, tá? Aí eu venho aqui, agora eu vou usar as minhas pedrinhas maravilhosas, pra cá, deixar elas aqui. Eu vou medir pra ver como que tá. De novo, gente, a minha convenção de medição de centros energéticos é vertical e horizontal. Vocês podem estar também fazendo a convenção horário para equilibrado, anti-horário para desequilibrado. Se nós formos na polaridade, o homem, ele sempre vai estar com centros energéticos horário e nós mulheres vamos estar com centros energéticos anti-horário, tá? Então aqui quando a gente faz a medição do centro energético, a gente não está fazendo a medição de polaridade, nós estamos fazendo a medição da energia prana, tá? Então por isso que aí cada um vai convencionar o seu pêndulo da maneira que acha melhor, né? Então, vamos ver. Centro energético de base da Lúcia está equilibrado? Centro umbilical da Lúcia está equilibrado? Centro do plexo solar da Lúcia está equilibrado? Centro do coração da Lúcia está equilibrado? Centro da garganta da Lúcia está equilibrado? Frontal está equilibrado? Coroa está equilibrado? Olha, Lúcia, dentro do que você também já tinha falado, o único que não está que saiu diferente do seu é o base. O base não está equilibrado, o coração não está equilibrado e o garganta não está equilibrado. Quanto tempo vou deixar as pedrinhas? 1 minuto, 2, 3 minutos, horas, minutos. Então tá dizendo para eu deixar 3 minutos as pedrinhas aqui, ó. Depois que eu faço de novo a medição da aura, dos centros energéticos dela, faço de novo a limpeza da aura e expando novamente, tá bom? Aqui, até o final do curso, vocês vão decorar, né? Porque a gente tá sempre fazendo, acho que é a 4ª, 5ª aula que a gente faz de novo isso daqui. Então, esse daqui, gente, é muito importante quando a gente vai abrir um trabalho. Porque, na verdade, vocês acabam que fazendo? Já limpando o teu cliente para começar.
Ô, Lúcia, eu acho, pergunta pra Lucila se não tem no Yeti. Porque tem umas pedrinhas que já vem pronta. Essas daqui eu comprei por aqui. Eu comprei separado e saiu caro. Tem, olha, eu tenho vários tipos de bastão. Ó, não sei, Eliane, se você também trabalha com cura prânica, que a cura prânica, ela trabalha com esse tipo de bastão aqui. É um bastão também. Você pode estar limpando e expandindo com esse daqui. Teria mais que ser um cristal em que você tenha ponta, em que você possa segurar e você possa expandir, né? Então esse daqui eu sei que a cura tem uns, não tem nenhum. Então tem uns que tem duas pontas. Esse aqui ainda, porque esse é de massagem, né? Esse não é da cura prânica. Então o de massagem, ele vem com essa ponta redonda aqui. Então esse também dá pra você trabalhar. O ideal seria esse daqui. Porque esse, Eliane, eu não sei se você também faz o terapeuta holístico, o Wilson usa para tirar implantes, né? Cristal você tem? É que o cristal em si, quando você não tem a ponta, ele fica difícil, né? Mas se você sentir segurança, pode sim, viu? Ai, que pena, Zezé. Volta amanhã, outro dia. Então, se você achar... Tem ponta? Ah, então tudo bem, não tem importância. É energia, é energético também. É que a gente fala o de bastão, porque o de bastão, ele tem o componente, né? Ele vem com exatamente o que segura a energia, o que te dá como fala? A conexão toda que você precisa, né? Mas tudo que é cristal, ele acaba refletindo. Aí você pode usar assim, não tem problema nenhum não, Eliane. Vou esperar mais um minutinho aqui. Qual outro que a gente teria que trabalhar hoje? Ah, eu tenho que tirar a Lúcia aqui para eu poder trabalhar. Deu só 2 minutinhos. Esse aqui, ó, ele não é caro não, viu? Esse aqui não é caro. O que é caro é aquele da cromoterapia. O da cromo é bem mais caro, mas esse aqui eu não sei quanto que tá aí no Yeti, mas uma média de 62, 70 reais, né? Então não é tão caro. O de cromo que sai de quase 200 reais. Então esse aqui não é não. Mas pode trabalhar assim com o que você tem de ponta. Aí para quem faz terapia holística, né? Aí eles usam exatamente para tirar os implantes. É o que a Mariana me perguntou, né, Mariana? Só que para tirar os implantes, você precisa fazer toda uma avaliação bioenergética, né, dos centros energéticos, para ver que tipo de implante é. Então, aí teria que ver. Porque às vezes, Mariana, os implantes que estão conosco é nosso. Então, não são todos os implantes que podem ser tirados. É só algum que nos impede vamos dizer assim, que nos impede o nosso caminhar. Aí eles são retirados. Mas na ficha BM, né, Maria? Mas não todos. Tem uns que já vêm conosco e ele tem que ficar conosco. Nossa, Lúcia, fico agradecida. Nossa, fico agradecida. Que bom. Então, Eliane, a gente precisava estar, como eu medi a tua que está com o centro de base, né? Porque coluna é centro de base. Nós poderíamos estar trabalhando, Eliane, é o que eu te falei, ou a pedrinha vermelha,
no centro, né, de base, você colocar uns 10, 15 minutos, todos os dias, durante uns 7 dias. Ou então, quando você fizer o decádimo, você vai fazer o remedinho, né? Peraí, deixa eu voltar com ele aqui. Vou te dar uma ideia. Deixa eu ver se a Lúcia já pode sair, que eu vou te falar o que você pode fazer, Liane. Vou completar aqui. Ó, deu uma equilibrada, Lúcia. Vamos lá. Limpando, 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 expandindo, 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 expandindo todas as energias. Lúcia Gonçalves de Assis, expandindo, expandindo, expandindo todas as energias de Lúcia Gonçalves. Limpando, 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 limpando. Tá. Então a Lúcia, eu acabei. Você vê que você termina, né? Eu sempre agradeço, gratidão, gratidão, gratidão. Então, todos os meus trabalhos, quando eu termino, eu agradeço, tá? Então, ó, você pode fazer, Eliane, eu vou te dar uma ideia. Vou voltar com o decádimo. Você não tem uma tarefa para semana? Então, você vai fazer o seguinte. No papelzinho, você vai colocar assim, ó, equilíbrio dos 7 centros energéticos. Aí você vai colocar aqui, tá? Aí você vai pegar a tua água, você vai colocar aqui. E quando você for potencializar a sua água aqui, ó, fazendo a vibração da água em todos os centros energéticos, e você vai falar o seu nome, tá? Aí você vai falar o seu nome e a sua data de nascimento. Aí você vai voltar aqui e fazer equilibrando, que essa água seja equilibrada com todos os centros energéticos para equilíbrio, tá tirando todas as dores, todas aquilo. Aí você faz a sua água com a sua mentalização, tá bom? Aí depois você me fala. Aí você vê quanto tempo você vai ter que deixar e como você vai ter que tomar. Aí você já vai até tirando a sua dor. De repente, até na hora de você estar girando o pêndulo, você pode estar pedindo que a água retire a sua dor. Então, aí é a sua intenção. O que você fizer com a água e o que estiver escrito aqui, é o que você vai ter aqui. Tá? E o pessoal também, se quiser fazer dentro daquilo que vocês estejam sentindo, em vez de vocês colocarem aqui o nome do remédio, vocês podem estar colocando equilíbrio dos centros energéticos, o floral, medindo, né? Aí teria que medir. Então, a da Eliana é a minha opinião, né? Aí você vê. Entendeu? Deu para entender? É que na hora que você vai fazer, quando você estiver mentalizando, vai vir para você o que você deve falar, né? Senão fica muito técnico. Agora a gente vai pegar. A boca já tá sendo horário. Condições. Não, causas. Então, onde tá a Eliane aqui? Eu já tinha jogado? Não. Onde tá seu nome aqui? Tá. Continuando uma e outra que está conosco hoje, nos autorizando. Eliana, então eu vou verificar qual é a causa da sua dor, tá? Dentro desta causa 2 aqui, eu tenho magia, kármica, chakras, influências de outros, obsessão, terminal de computadores ou TV, ou ondas e formas. Ondas e formas entra dentro da nossa mente, aquilo que nós mentalizamos que às vezes pode não existir, tá? Então, o que desequilibra a Eliane? O que está causando a dor dela? Olha, Eliane, está dizendo que é algo que você está construindo na sua mente que pode nem estar ondas e formas.
Ondas e formas significa algo que nós construímos na mente, que às vezes pode nem estar acontecendo. Então, a dor pode estar vindo exatamente de uma construção de pensamento. É ruim falar, né? Eu não gosto de olhar muito no espelho, não. Uma construção de pensamento seu diante de algum problema. Então, aí vem a dor, que é a recepção, né? Que é a terra, é a segurança. Aí a outra que a gente ia pegar... Estados psíquicos, Lúcia. A Lúcia entra com seus estados psíquicos. Pode ser, Lúcia? Então, qual é o estado psíquico da Lúcia que está causando os desequilíbrios do centro energético? Lúcia, você precisa acreditar mais em você. Você está questionando algo que você tem poder. A gente nunca está em um lugar em que a gente não tem capacidade, viu, Lúcia? Então, o que está dizendo aqui é como se você estivesse se sentindo inferior a alguma coisa. Então, o que dá, aí as minhas palavras é que nós estamos todas nos lugares em que nós temos que estar, por algum motivo. Então, não é questionar, será que eu consigo? Será que isso é meu mesmo? Ele é seu e está no lugar que você tem que estar. Só que cada pessoa é uma diferente da outra. O que você quer que eu meça para você, Vieira? Maria Vieira? Os seus centros energéticos? Vamos lá. Então seria acreditar em você mesmo, independente do outro, porque cada um vai ser diferente do outro, né? E ninguém tem a verdade. Ninguém tem a verdade. Cada um tem um conhecimento diferente, mas que às vezes dá na mesma. Vamos lá, Maria. Maria Vieira, põe completo. E a data de nascimento. Nina, você tá aí ainda? Aqui dá a entender que a Nina caiu. Peraí, deixa eu pegar outro papelzinho. Um pouquinho, Maria, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Você tá escrevendo, Nina, você parece uma amiga minha. Vai estar tudo gravado. Você pode ir lá pegar. Tá tudo gravadinho, eu tô gravando. Maria da Conceição. Nossa, seu nome é grande, né? Maior do que o meu. Ok, então vamos ver. Então, vou pegar a figura humana. Ó, peguei uma que eu fiz diferente agora. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Limpar a aura da Maria. Então, limpando a aura da Maria Vieira, limpando. Aí eu expando, expandindo. Aí eu venho. Eu também adoro escrever, viu, Nina? Se eu não escrevo, eu não consigo guardar também. Vamos ver. Agora vamos concentrar, né?
Centro de base da Maria Vieira está equilibrado? Umbilical está equilibrado? Centro umbilical da Maria está equilibrado? Plexo solar está equilibrado? Coração está equilibrado da Maria Vieira? Garganta está equilibrado? Frontal? Coração? Maria, o que não está equilibrado em você é o base, o plexo solar, a garganta e só. Então, se a gente for analisar, você está com problemas de aterramento, de vontade, de acreditar, não está engolindo os problemas, dor de estômago. E por estar com dor de estômago e engolindo os problemas, quer dizer, você está engolindo e não mastigando os problemas, você está com problema de comunicação. Você acaba não tem um a ver com o outro, com certeza, Nina. E aí ela tem exatamente o plexo solar, que ele vai estar ligado com o básico e com a garganta. Então ela está desequilibrada exatamente no meio, que é o que? O engolir sapo, né, Maria? Exatamente. Então ela não mastiga, ela somatiza, porque ela não mastiga, né, os problemas, ela engole. Aí ela tem vontade de falar, ela não consegue, ela pode desenvolver uma tireoide, uma dor de garganta, uma tosse. Então, por quê? Porque na garganta, ela não está trabalhando, ela está engolindo e se fechando, né? Aí você vai ter os problemas da dores nas pernas, dor na coluna, dor de estômago. Nossa, Maria, vamos pintar muita mandala. Gente, eu adoro mandala. Eu vou viver falando para vocês pintarem mandala ou meditar. Se vocês pegarem uma mandala na cor dos seus centros energéticos e meditar só 3 minutinhos durante 7 dias, aí é diferente. Como a Maria está com 3 centros energéticos em desequilíbrio, ela teria que pintar 7 dias uma mandala vermelha ou meditar na cor vermelha durante 7 dias. Depois ela teria que meditar ou pintar na cor amarela e depois ela teria que pintar ou meditar na cor azul clara. Se for pintar, Maria, você depois queima e joga fora. Tá? Vamos perguntar se já está equilibrado. Lembrando, pessoal, que quando vocês fazem a medição, não pode dar nem com o pé cruzado, nem com a mão cruzada, tá? Sempre nem dobrada. As pernas têm que estar certinha. Sinal que a minha não estava, né? Se sentiu melhor? A mandala, Maria, você não precisa fazer. Você entra na internet, no Google, e coloca mandalas. Mandalas para pintar. Aí você tira, imprime, escolhe a que você quiser e aí você pinta. Por exemplo, a Mariana mandou uma para mim, para eu analisar, porque aí eu analiso a mandala, né? Para saber o que trabalho que a gente pode estar fazendo. Se você quiser pintar e mandar uma para mim, eu não digo que é de um dia para o outro, tá? Mas eu faço. Porque eu tenho que parar, olhar, mas aí tem que pintar mesmo, com a mão e tal. Aí escaneia e manda pra mim. Não, é uma por dia, Mariana. Durante 7 dias, uma mandala diferente uma mandala cada dia. Aí se você não quiser,
Nesse caso, Eliane, não para eu analisar, mas no caso da Maria e da Mariana, que é o centro energético em desequilíbrio, é uma cor só. É na cor do centro energético que não está equilibrado. Agora, para análise, não. Para análise é na cor que você quiser, quantas cores você quiser, da maneira que você quiser. Mas aí tem que pintar mesmo, a mão, pra gente estar dando uma olhadinha. Aí vocês mandam por e-mail para mim. Nossa, Mariana, 5 horas você já está me dizendo que você gosta de perfeição. Você gosta de tudo muito certinho, muito perfeito. Deve ter apagado trocentas vezes a mandala. É, Mariana? Responde aí, Mariana. Olha lá, tô falando. Isso, Eliane, exatamente isso. Por exemplo, no teu caso, eu não lembro qual que é o vermelho, né? É 7 dias só o vermelho. Depois você, no último dia do 7º, você queima. 7 dias cada mandala, exatamente. A gente faz um trabalho também com todos os centros energéticos, né? Olha, tá melhorzinha, Maria? Eu vou tirar você daqui, ó. Limpando. Tá? E também, pessoal, todos os testemunhos que eu coloco, eu queimo, tá? Eu não costumo jogar fora, então eu vou e queimo. Todos eles, eu acabo queimando, tá? Diferente, Maria, que bom! Ótimo! Melhor assim. Dá uma diferença, assim. Daí eu acho que dá uma leveza, né? Dá uma leveza. Aí os cristais também acabam trabalhando bastante, né? Certo, pessoal? Acho que tá dando a hora. Eu acho que a gente fez tudo hoje que foi combinado. Vai estar gravado. Dúvidas? Dentro do que foi explicado hoje, deu para vocês entenderem? Conseguiram? Algumas pessoas já conhecem os centros energéticos, mas acrescentou alguma coisa? Dúvidas, por favor, passem para mim. Acrescentar também, olha, você esqueceu de falar isso, não sei o que, passa para mim também. Assim a gente vai acrescentando. Aí amanhã tem aula da mesa, né? Eu acho que todas vocês também estão junto comigo com a mesa. Então, a mesa amanhã, eu não sei se eu vou abrir a mesa, porque no começo das lições é bastante teoria também, pra gente estar entendendo sobre energia, física, tudo, né? Aí, Maria, fique à vontade. Se quiser amanhã também assistir a mesa para ver como que é, se te interessa também, que eu sei que você já trabalha com radiestesia, assista a aula de amanhã também para você ver. Mas eu não prometo que amanhã eu abra a mesa, tá? Porque a gente vai ver bastante teoria para chegar, a gente tá na mesa somente mesmo já mensurando tudo, né? Certo? Que bom, Maria, fico contente. Qualquer dúvida, você sabe que você pode passar e-mail aqui que a gente vai respondendo. Certo? Eu vou ver, Mariana, se essa semana eu consigo fazer as suas medições, mandá-la e te mandar, tá? Até amanhã. E obrigada por tudo. Gratidão, eu que agradeço e gratidão, como diz a Nina. Vou desligar aqui. Até amanhã.